Fala pessoal, sou o Leandro com vocês. A reforma do ensino médio já foi aprovada, tem vídeo no canal explicando como ficou o ensino médio já para 2025. E com ela temos mais uma reforma, a do PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, mas do ensino médio. E hoje eu trago duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim sobre o PNLD do ensino médio. Vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Profeldo. Aqui eu falo para estudantes e professores, falando sobre o mundo da educação, sobre metodologias, o dia a dia de sala de aula, dicas, tutoriais, ferramentas digitais, plano de carreira, plano de aula e muito mais. É muito conteúdo, então que tal se inscrever aqui no canal? Galera, é de graça e você fica por dentro de tudo que rola no mundo da educação. Mas precisa ativar o sino das notificações, que daí o YouTube te entrega em primeira mão sempre que um vídeo novo sair aqui no canal. Se quer mais conteúdo, então você pode se tornar um membro. No nosso clube de membros, você vai ter acesso a planos de aula completos num drive exclusivo. Clica aqui e vem conhecer. Mas se você não puder se tornar um membro, você ajuda o canal com um simples clique. Basta deixar o seu like agora mesmo. Clica agora, senão depois você esquece. Valeu mesmo, hein? E vem para nossa comunidade no WhatsApp. Ali é totalmente de graça e eu compartilho também planos de aula, novidades e muita coisa sempre em primeira mão para vocês. Eu já falei que é de graça. Se você é professor da rede pública, sabe o que é o PNLD. Mas deixa eu dar uma explicação rápida sobre o programa para quem ainda não conhece. O PNLD, ou Programa Nacional do Livro e do Material Didático, é uma iniciativa fundamental do governo federal brasileiro voltada para a distribuição de livros didáticos e outros materiais pedagógicos a todas as escolas públicas de educação básica em todo o país. Foi criado em 1985 e o PNLD deveria garantir que milhões de estudantes tenham acesso a conteúdos de qualidade, contribuindo para a democratização da educação e o fortalecimento do ensino público. A cada ciclo de 3 anos, o PNLD seleciona, avalia e distribui livros didáticos para diferentes etapas de ensino, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Esse processo envolve a participação das editoras, que vão submeter os seus materiais ao crivo de especialistas e educadores, assegurando que os conteúdos estejam em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e que sejam adequados à realidade dos estudantes brasileiros. Com a recente reforma do novo ensino médio, o PNLD passou por ajustes para se alinhar às novas diretrizes educacionais. E isso inclui a introdução de novos materiais didáticos que visam atender às áreas do conhecimento e os itinerários formativos previstos lá na reforma. Além dos livros, o programa também abrange a distribuição de materiais complementares, como manuais para professores e recursos digitais, que seriam de fundamental importância no apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Hoje vamos nos focar no PNLD do ensino médio, que teve diversas críticas na sua última versão, que foi agora em 2021. O PNLD de 2021 ele tentou reorganizar a distribuição dos livros para o ensino médio, mas na prática essa mudança acabou não agradando os professores. A ideia era alinhar os materiais às novas diretrizes do novo ensino médio, mas o modelo escolhido acabou deixando muito a desejar. Os livros foram divididos em áreas do conhecimento. Temos lá linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Também foram incluídos materiais para os itinerários formativos, os projetos integradores e para o projeto de vida. Esses materiais deveriam dar mais flexibilidade ao currículo e permitir que os estudantes explorassem temas de seu interesse. Só que, na prática, essa divisão não funcionou como esperado. Muitos professores encontraram dificuldade para usar esses materiais, que acabaram sendo pouco aproveitados. O material originalmente era dividido em 6 livros, sendo que nunca ficou claro para os professores como usar cada um desses. A ideia de deixar o conteúdo mais flexível acabou não funcionando e muitos se queixam que os conteúdos não seguem uma trilha programática que faça sentido. A promessa de oferecer recursos que realmente ajudassem no novo ensino médio acabou não se concretizando. Em muitas escolas, os livros do PNLD 2021 foram praticamente deixados de lado. Além disso, os materiais didáticos digitais, que deveriam complementar os livros impressos e enriquecer o ensino, também não deram certo como planejado.
A falta de formação adequada e o acesso limitado à tecnologia em várias regiões contribuíram para que esse modelo não funcionasse. No fim das contas, o PNLD 2021 foi uma tentativa que não deu certo e acabou não ajudando professores e alunos como deveria, assim como aconteceu com o novo ensino médio. Por isso, a notícia que eu quero te dar hoje, a primeira notícia que eu vou te dar hoje é a notícia boa. O PNLD do ensino médio mudou e com a nova estruturação, muitas dessas queixas vão cair. Uhul! Você quer saber como vai ser a estruturação dos livros? É claro! Eu vou te contar agora, mas só depois do seu like. Foi? Clicou? Agora compartilhe o vídeo no grupo da escola. Eu sei que os seus colegas vão te agradecer. E olha só, eu falei que tem uma notícia ruim também, então fica comigo até o final. Bom, agora vamos aqui na tela do PC que eu vou abrir o edital do PNLD do ensino médio e eu vou te mostrar como é que ficou a estrutura dos livros que vamos receber. Eu vou deixar o edital também com um link na descrição. Esse é o site onde estão todos os editais que a gente precisa saber sobre o PNLD do ensino médio, que a gente já pode reparar aqui que vai de 2026 a 2029. Esse é o período em que nós teremos os livros. De novo, é um período de 3 anos. Mas, como aconteceu nesse último ano, pode ser que a coisa mude, né? Esperamos que se mantenha como era antigamente e fique os 3 anos. Eu vou explicar cada um desses documentos para vocês. O edital consolidado traz todas as informações referentes àquilo que as editoras precisam saber. A retificação, então, é uma retificação que foi feita, mas já está no consolidado. E aqui tem os anexos. O anexo 1 é o referencial pedagógico, o anexo 2 são as especificações técnicas e o anexo 3 é o anexo semântico e de modelos. O que realmente importa para nós, professores, é o anexo 1, que é o referencial pedagógico. Se você quiser, você pode vir aqui e ler todos eles, tá? Eu já li todos eles. E eu acho que o que vale para nós é esse anexo 1. Então eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. O link para esse site vai estar na descrição desse vídeo, ok? Junto com o link para o nosso grupo de WhatsApp, onde você pode vir fazer perguntas direto para mim. Esse aqui é o anexo pedagógico, então a gente tem o sumário aqui, é introdução, considerações gerais, tem um monte de coisa. Mas o que realmente importa para nós são as características das obras didáticas. Então vou clicar aqui e a gente vem para cá. Esse quadro é o quadro que eu quero mostrar para vocês, que é o quadro que realmente vai fazer diferença no nosso dia a dia. Então vamos abrir ele aqui, deixar bem grandão para a gente poder enxergar bem. Os livros, apesar de aqui estar aparecendo em áreas do conhecimento, eles estão divididos desta vez em componentes, e isso é uma maravilha, né, pessoal? Os livros são divididos em componentes, porque apesar de a gente saber que o trabalho em área é importante, o trabalho interdisciplinar é importante, o professor precisa ter a sua referência. E por isso essa divisão faz muito sentido e eu acho que dessa vez nós vamos acertar. Não são iguais aos livros que a gente tinha lá antes desse último PNLD que foi em 2021. Então aqueles livros que a gente usava lá antes, pré-pandemia, não são assim, tá? Eles vêm de um formato também diferente, mas mais parecido com aquele. Vamos dar uma olhada aqui parte por parte. O interessante de ver aqui, ó, é que eles são divididos em coleções. Então vamos começar com essa primeira coluna aqui, ó. A coleção Linguagens e Suas Tecnologias 1. Na hora da escolha, esse é o detalhe. Você não vai escolher o livro de língua portuguesa da editora tal, o livro de redação da editora tal e o livro de arte da editora tal. Não é assim. Você vai escolher o livro de Linguagens e Suas Tecnologias 1. E vai vir esses 3 livros. Prestou atenção? Mais ou menos. O mesmo vale então aqui, ó. Para a coleção de Linguagens e Suas Tecnologias 2 é o livro de língua estrangeira, que vem o inglês ou o espanhol. O mesmo vale para o 3, que é o livro de educação física. Depois nós temos a coleção de educação digital, que vem o livro de educação digital. Depois tem a coleção Matemática e Suas Tecnologias, que vem o livro de matemática. E aí vem as 2 coleções, a de Ciências da Natureza e a de Humanas. Vocês vão ter que escolher, certo? Nós vamos ter que escolher um livro da coleção Ciências da Natureza e vai vir os 3 livros da mesma coleção. Por isso a gente ainda vai trabalhar em área, pelo menos na escolha das coleções. O mesmo vale para ciências humanas. Se a gente escolher a coleção da editora X, vão vir os 4 livros da editora X. Então tem que prestar bastante atenção nisso, pessoal. Eu vou, claro, analisar cada uma das coleções que eu receber das editoras, que as editoras me enviarem, e eu tiver em mãos, eu vou analisar aqui no canal para vocês. Mas vamos dar uma olhada como é que está essa divisão. Primeiro, Linguagens e Suas Tecnologias 1 vão ter 3 componentes curriculares, o língua portuguesa, redação e arte. Tem um asterisco aqui em redação, vamos dar uma olhada ver o que é.
Livros visando atender às necessidades dos estudantes em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então esse livro de redação tem essa função, tá? A auxiliar os estudantes a se prepararem para a redação do Enem. Então, quando vai ser utilizado esse componente, esse livro exatamente? Aqui no Rio Grande do Sul, no atual currículo, tem um componente chamado redação. Em vários outros currículos também tem. E esse componente vai poder estar sim presente no novo currículo, de acordo com a reforma do ensino médio, lá na parte diversificada. Então pode ser que ele esteja lá, ou pode ser que ele não esteja. E se esse currículo não tiver esse componente de redação, então o professor de língua portuguesa vai poder utilizar esse livro quando estiver trabalhando redação em algum momento ali, provavelmente no final do segundo ano, no início do terceiro. E também teremos o livro de arte. Agora nós vamos para a próxima coluna. Nós temos aqui, livro impresso do estudante. O livro de língua portuguesa vai ter 3 volumes, ou seja, 3 livros, tendo que cada livro tem que ter no máximo 320 páginas, totalizando 960 páginas dos 3 volumes. Então, língua portuguesa tem bastante coisa. O de redação é volume único, um único livro, com 288 páginas no máximo. O livro de artes também é volume único, com 368 páginas no máximo. Eles deram mais páginas para o de arte com relação à redação, por causa das imagens que o livro de arte deve trazer sim. O livro digital do estudante ele vem em versão PDF interativo, ou seja, o que é PDF interativo? Não sei. Você vai poder baixar o PDF desse livro, você vai poder ter acesso a ele de forma digital e ele vai ter que ter hiperlinks, onde você clica na imagem, ele vai abrir a imagem no site, no repositório da internet, vai ter a divulgação de um vídeo, você vai clicar ali e você vai ter que abrir esse vídeo. Todos os conteúdos que estiverem dentro do livro, em hiperlinks em formato digital, precisam ser gratuitos, precisam estar disponíveis de forma gratuita, tá? Então, todos eles vão ter essa versão digital. O livro impresso do professor, ele é um pouquinho diferente, mas ele também mantém a estrutura, então são 3 volumes para a língua portuguesa, um de redação e um de arte, mas o número de páginas é maior, porque ele tem aquela parte do professor. Então são 1.200 páginas máximas no de língua portuguesa, sendo 400 páginas por volume, o que vai dar então 80 páginas a mais. O de redação tem 384 páginas e o de arte tem 448 páginas, e também deve estar disponível o livro digital do professor, também no formato PDF interativo. Muita gente reclama hoje que vai procurar o livro que era esse atual, né, agora do governo, e não encontra no site das editoras. Pessoal, o livro PDF interativo da coleção de 2021 está disponível para o acesso, só que para acessar ele você tem que entrar no site do MEC, tá? Ele não está disponível no site das editoras. No momento em que o livro é escolhido e começa a ser entregue, ele tem que sair do site das editoras, porque ele não pertence mais às editoras, ele pertence ao PNLD. Então você tem que entrar lá no site, você recebe na escola um link gigante, né, com toda toda a estrutura, e aí a partir dele você tem o acesso ao livro que você escolheu, tá? Então ele está disponível lá. Os livros que eram de antes, né, do PNLD anterior ao de 2021, esses, cara, é muito difícil de encontrar eles online. Eu encontrei o que eu utilizava de história por um dos grupos de WhatsApp que eu tava ali, o pessoal passou para mim. Então, às vezes você encontra nesse sentido, mas se não, é difícil de encontrar. O livro, a coleção 2 da área de linguagens, né? Então, Linguagens e Suas Tecnologias 2, traz o livro de língua estrangeira, inglês ou espanhol. O inglês ele é obrigatório, mas tem toda aquela história que eu já falei para vocês sobre o espanhol, então ele pode estar disponível. Ele vem em volume único, são 288 páginas, mesmo que teria o de redação, tá? O livro do professor tem 384 páginas, também volume único. A coleção Linguagens e Suas Tecnologias 3 traz o livro de Educação Física, também volume único, são 288 páginas com 384 páginas para o livro do professor. Por que eles quebraram a Linguagens em 3 partes? Porque algumas editoras preferem não ter livro de língua estrangeira e outras preferem não ter livro de educação física. No último PNLD houveram pouquíssimos livros de educação física, foram poucas coleções disponibilizadas, então o professor de educação física não teve muita escolha. E eu acho que nesse aqui vai ter um pouco mais, mas não deve ter em todas as coleções essa disponibilidade. Por isso que eles quebraram. No início a ideia era fazer a coleção fechada com, né, os 3 num só, como é a de natureza, como é a de humanas, mas daí houve, né, uma negociação ali com algumas editoras, porque realmente
algumas editoras menores não teriam como, né, colocar o livro de todas elas, e isso acabaria restringindo a participação das editoras menores e a gente ficaria então só com as gigantes. Então isso foi dividido para poder permitir que algumas editoras pudessem, principalmente alguma editora que quer lá o livro só de educação física, ele vai poder participar, né, e trazer essa escolha para a gente. Além do livro de redação, ainda existe esse livro da coleção de educação digital. Então vai ter um livro focado para essa parte, para educação digital. Um livro de 288 páginas para o estudante e de 384 páginas para o professor. Hoje nós temos um componente, né, que se chama cultura e tecnologia digital em alguns lugares, em outros é só tecnologias digitais, e outros alfabetização digital, laboratório de mídias, tem vários nomes que se utilizam focando nessa questão da educação digital. Isso pode sinalizar a existência de um componente dentro dos itinerários focado nessa questão, porque a BNCC, né, a gente teve a reforma do ensino médio, mas a BNCC continua cobrando a educação digital. Então vai ter um livro para isso, o que é bem interessante para a gente poder então colocar em prática, porque a gente teve essa questão da cultura digital e não teve nada que nos trouxesse um subsídio para trabalhar com isso. Inclusive eu tenho um curso sobre cultura e tecnologia digital em sala de aula que te dá passo a passo como você pode trabalhar as questões do digital com o seu estudante, mesmo sem você ter laboratório de informática, tá? Não é necessário um laboratório de informática para dar educação digital. Então o link está na descrição, você pode acessar lá, adquirir meu curso, tá num precinho bem legal, e aí você pode aprender como trabalhar essa questão. Muitos professores já acessaram e já estão trabalhando isso. O livro de matemática, ele vem em 3 volumes com 960 páginas. Ele é muito parecido com o formato do livro de língua portuguesa, né? A gente pode ver aqui, são 320 páginas por volume. E o do professor, da mesma forma, tem 3 volumes, 1.200 páginas, 400 páginas por volume. Vamos para os livros de ciências da natureza agora, que traz química, física e biologia. Como eu disse, vai ter que escolher uma coleção que venham os 3 livros, e aí cada um deles tem 448 páginas e é volume único, tá? Então o estudante vai receber esse livro no início do primeiro ano e vai ficar com ele os 3 anos. Por um lado isso é bom, porque a gente não precisa ficar trocando, né, todo no início de cada ano, indo pro segundo ano, pro terceiro ano, dá mais livros e troca de livro e pega livro de volta para poder entregar. Então ele pega o livro e ele fica com o livro até o final. Como o livro vale pelos 3 anos, quando terminar, ele, né, acabou, ele não precisa mais utilizar o livro, né? Então eu acho que é um formato interessante. Mas aqueles estudantes que trocam de turma, aí a coisa, né, começa a complicar. Trocam de escola, no caso. O cara vai para outra escola tem outro livro, ele não devolve o livro. Então tem que cuidar isso quando o estudante for trocar de escola, devolver o livro, porque ele vai para a próxima escola e tem outro livro lá e a escola vai ficar desfalcada de livro, porque vem um outro estudante que não tem o livro, então isso é complicado. Mas aí entra aquela questão de qual é o formato de escolha dos livros didáticos, né? E aí as redes que deveriam trabalhar nisso. Eu tenho a minha opinião, já falei sobre isso em outros vídeos e eu vou falar de novo quando sair, estiver mais perto da hora da escolha e sair ali, né? Os livros começarem a chegar, eu vou falar como é que funciona essa escolha. E o volume único do livro do professor tem 544 páginas. Então ele tem mais páginas, são 98 páginas a mais, não. Errou! 98 páginas, 96 páginas a mais. Acertou! Que aí vai ter a parte interativa do professor, toda aquela parte anterior, do BNCC que eles explicam, né? O livro de ciências humanas, então, os livros de ciências humanas que tem a filosofia, sociologia, história e geografia, ele tem 2 tipos aqui, né? O livro de filosofia e sociologia, que normalmente tem menos carga horária, ele tem 368 páginas, o do estudante, e 448 páginas, o do professor. O livro de história e geografia, cuja carga horária é maior, tem 416 páginas, o do professor e o do estudante, e 512 páginas, o do professor. Essa é a estrutura dos livros da FGB que a gente vai escolher então o ano que vem para receber em 2026. Mas não termina por aqui, tem mais. Vamos descer. Os livros da FGB são os livros da categoria 1 e aqui nós temos os livros da categoria 2, que vai ser a segunda escolha que nós vamos fazer, que são os livros de projetos integradores em interface com o mundo do trabalho. Outro ponto bem importante que é bastante cobrado na BNCC é essa questão do mundo do trabalho, inserir os nossos estudantes no mundo do trabalho. E eu já falei mais de uma vez que mundo do trabalho não é ensinar os estudantes a apertar botão, isso é coisa de SESI e Senai, eles vão aprender a prática do SESI e Senai lá. Aqui não, eles têm que entender o que é o mundo do trabalho e o que é trabalho, como funciona. Então não é
aquela visão tacanha que alguns estão falando, que estão considerando, que é, meu Deus, então não vou ensinar o meu estudante a passar na faculdade, eu vou ensinar ele a ser um empregado de fábrica. Não é isso. Todo mundo tem que saber como funciona, porque nós vivemos em sociedade, precisa saber como funciona o trabalho. Então tem que trocar essa visão para aplicar o melhor possível para o estudante. Eu ensino o meu estudante, né, a entender como funciona o mundo do trabalho, para que ele entenda aonde ele pode e o que ele quer fazer para se inserir melhor nesse mundo, né? Para ele poder então fazer a sua faculdade, entender o que é ser um médico, entender o que é ser um empreendedor, e é para isso que serve. A ideia é essa aqui. Agora, a prática a gente vai ver como vai acontecer. Mas vamos dar uma olhada nesses livros. Para que servem esses livros de projetos integradores? É uma boa pergunta. Na minha opinião, para usar dentro das eletivas, dentro dos itinerários formativos. A maioria dos professores não faz isso. Por quê? Porque não entenderam essas obras, esses projetos. As obras de projetos integradores, elas vêm divididas em projetos que devem ser colocados em prática, e aí são 6 projetos cada obra, né? Pelo menos as que são agora, e aí eles passam ali vários semestres, vários trimestres, vários bimestres que podem ser colocados em prática. Assim como os livros da FGB, eles não foram muito utilizados, porque a gente não entendeu direito como utilizar eles. Eu vou trazer uma série de vídeos ensinando a utilizar os projetos integradores, tá? Assim que a gente tiver esses livros também em mãos. E vamos dar uma olhada como é que esses livros vão vir para nós. Hoje, eles estão divididos em 2 ou mais áreas do conhecimento. Isso é interessante. Você escolhe o livro de Ciências Humanas e ele vem vinculado a outra área. Dessa vez, eles estão separados em áreas. O que não é o ideal, mas no momento em que a gente está de transição, eu acho mais interessante. Vamos lá, nós professores estamos acostumados a trabalhar cada um na sua caixinha, no seu componente. Tentar fazer com que a gente já trabalhasse interáreas é muito difícil, porque a gente já está com dificuldade de trabalhar dentro da área, imagina com outras áreas. Isso complica muito a forma de trabalhar. Eu sei que o ideal seria a gente trabalhar assim. Fiz esforços enquanto eu era diretor para fazer isso acontecer, mas a situação é realmente complicada. Então, trazer esses livros e tentar trabalhar de forma a integrar as áreas pode ser o primeiro passo para no futuro a gente ter uma interdisciplinaridade de verdade e melhorar, né, com certeza a nossa sala de aula, né, o nosso ambiente pedagógico. Isso é uma questão que demanda tempo, porque os professores não foram educados para trabalhar assim. Quando eu fiz a minha faculdade, ninguém nem falou em interdisciplinaridade. Na verdade, a minha faculdade pouco falou em pedagogia e didática, né? Era mais conteúdo da história mesmo. Mas vamos lá, nós vamos ter 4 coleções, tá? E a gente vai ter que escolher 4 coleções. O pessoal da linguagem vai escolher a sua coleção, matemática, natureza e humanas, cada um vai escolher a sua coleção. E essas coleções vão ser separadas, tá? Então, se eu quiser escolher a coleção de matemática da editora X, eu vou escolher. E se eu quiser escolher a de natureza da editora Y, eu vou poder escolher também. Todos eles vão ser volume único. O livro do estudante vai ter 208 páginas, também vai ter versão em PDF interativa. O livro do professor também vem em volume único e vai ter 304 páginas, também com versão interativa. Isso vai funcionar para as 4 áreas. E aqui explica então um pouquinho sobre cada uma das coleções e como ela vai se encaixar. Eu não vou entrar nesses detalhes porque eu quero esperar os livros ficarem prontos para ver na prática como é que eles estão. Então eu vou abrir os livros, vou abrir a versão em PDF e a gente vai analisar aqui no canal. Parece que a coisa agora vai melhorar. Claro que a estrutura em si não é suficiente para garantir isso. Nós vamos ter que ver como que vai ser a organização dos conteúdos dentro de cada livro. Mas pior que tá, eu acho que não fica. E pior que tá, não fica. E agora vem a notícia ruim. Nós vamos ter que esperar mais um ano para termos esses livros em mãos. Que merda, hein? É triste, mas é verdade. Parece que notícias boas na educação demoram mais para acontecer. A verdade é que a reforma do ensino médio, que deveria ter acontecido ano passado, ficou para esse ano. E por isso, o edital para o PNLD, que deveria ter sua escolha esse ano, ficou para o ano que vem. Eu disse antes que a cada 3 anos temos um novo PNLD, mas a prática é que ele está acontecendo a cada 4 anos. E isso vem desde lá de antes da pandemia. Então, mais ou menos na metade do ano que vem, vamos começar a receber as obras em nossas escolas. E com elas em mãos, vamos poder analisar qual a melhor obra para a nossa realidade.
e aí vai depender de cada rede identificar a forma de escolha e de entrega. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Quando chegar mais perto da escolha, eu faço esse vídeo mostrando como funciona a escolha do livro didático do PNLD para vocês. E claro, eu também vou analisar cada uma das obras que eu receber aqui no canal para vocês, de todas as áreas, hein? E dos projetos integradores também. Mas para receber isso você tem que estar inscrito aqui no canal com o sino das notificações ativado. E também tem que estar dentro do nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades. O link está aqui na descrição. Esse ano ainda nós vamos ter os novos currículos do novo ensino médio que vão se adequar à reforma. E claro, eu pretendo analisar tudo que eu pegar na mão aqui no canal. Vejo vocês lá. Um forte abraço e se cuide.